bora viajar mais, melhor e mais barato. Seguinte, você gosta desse tipo de assunto? Fica até o final desse vídeo, porque hoje eu quero trazer pra vocês, gente, um vídeo super direto ao ponto pra uma dor que muitas pessoas têm. E eu sei disso porque eu recebo diariamente essa dúvida, que é a seguinte: Rubão, me dá uma luz, como é que eu chego na Europa mais barato? Como é que eu vou pra Europa mais barato? Pelo amor de Deus, a Europa tá tudo muito caro, me ajuda, help. Então, pensando nisso, já, né, diretaço ao ponto aqui, o que eu quero fazer com vocês? Quero mostrar hoje um vídeo dando 5 dicas, 5 maneiras, 5 possibilidades da gente ir pra Europa de forma mais barata, fazendo o quê, ó? Surfando as ondas que hoje estão factíveis de serem surfadas, né? Uma coisa que eu sempre digo, esse mundo ele é muito volátil. Esse mundo, ele muda a todo instante. Então, aproveitar as oportunidades do agora é fundamental para a gente ter sucesso. De nada adianta a gente ficar focando em estratégia pensando daqui 2, 3 anos, as coisas mudam. Então, vou mostrar para vocês 5 maneiras de hoje entrar na Europa de forma muito mais barata, e no final do vídeo vai ter um bônus. Vai ter um bônus, então você tem que ficar até o final do vídeo e já dá like, já compartilha, já se inscreve, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, quer saber 5 formas que eu, Felipe, vejo de ir para a Europa de forma mais barata hoje, né? Oportunidades, awards maravilhosas, sweet spots muito gostosos de serem surfados. Então, olho na telinha, olha só que coisa maravilhosa. Então, se a gente está pensando aqui, né, 5 formas de irmos mais barato para a Europa, né? Sempre, e aqui é uma dica de ouro, tá, gente? Sempre começar as nossas análises, as nossas estratégias pensando nos programas nacionais. Porque é muito mais fácil a gente acumular estratégias organicamente falando e abrindo a carteira para acumular pontos, comprando esses pontos de forma mais barata nos programas nacionais. Por quê? Porque as promoções ocorrem com maior frequência, né? Dos nossos cartões a gente consegue pontuar nos programas aqui nacionais, na grande maioria. Então, sempre a gente tem que fazer as análises começando com programas nacionais. Mas, entretanto, todavia, nunca devemos ser refém apenas de programas nacionais. Ah, na Smiles e na Azul e na Latam tá tudo caro, desisto desse mundo, vou pôr dinheiro que aí eu viajo mais barato e tal. Calma. Uma coisa que eu sempre vou falar para vocês e eu vou sempre defender: conheça programas gringos. A gente sempre começa nossas análises com os programas nacionais. Mas se tá tudo caro no programa nacional, vá pra gringa. Tem muita coisa boa lá. Às vezes, gente, uma coisa que eu sempre falo, e eu defendo isso com 100% de exatidão, tá? A passagem barata para você, ela existe. Vou repetir. Vou até ficar maiorzão aqui para mostrar para vocês, olha só. A passagem barata para vocês, ela existe. Talvez você só não esteja sabendo procurar ela no lugar certo. Porque muitas vezes você fica só olhando no programa nacional. Que é a primeira estratégia? Mas não é a única. Esbarrou no nacional, vai pra gringa. Temos nosso acordo? Me bota aqui nos comentários quantos programas gringos você pelo menos tem conta. Pelo menos tem teu cadastro lá criado. Porque a dica 6, que eu vou dar no final desse vídeo, influencia muito você já ter conta em um programa gringo. Me coloca aqui nos comentários quantos programas gringos você tem pelo menos a conta. Então, voltando aqui, o nosso primeiro programa, primeira maneira de entrarmos na Europa mais barato é com a Smiles. Programa nacional, bonitinho, gostosinho o programa da Smiles, né? Tem muita coisa boa na Smiles, mas a gente tem que saber o que procurar, né, na Smiles, né? Smiles tem lá 50 e poucos parceiros. Mas a gente deve focar nossas estratégias nos 7, 8, 9 parceiros apenas. Por isso que é muito bom quando a gente começa a entender de rotas, parcerias e programas emissores. Que no funil do hub da emissão perfeita, né? Você sai de um universo maluco de muita possibilidade, vai afunilando, chega lá no final. Cara, são 2 programas para você focar suas estratégias, que as passagens baratas para você, para sua realidade, para sua família vão aparecer. Então olha só, se a gente está focando na Smiles como uma das possibilidades de entrarmos mais barato na Europa hoje, né? Eu considero 2 programas que você tem que focar lá dentro: a Air France e a Air Europa. A Air Europa, inclusive, eu não sei até quando ela vai continuar ofertando a award aqui dentro da Smiles, porque em breve ela vai fazer
ui, ela vai lá pro grupão, que é um grupão assim bem humilde, sabe? Que só tem lá dentro Qatar, Brit e Ibéria. Bem de boazinha, né? Que ela vai virar Avios, né? Então, vamos ver até quando, mas novamente, temos que surfar oportunidades e hoje, no momento, essa é uma oportunidade muito boa. Então, se a gente está falando de programa da Smiles para voar com a Air France e voar com a Air Europa, gente, são desses hubs, essas portas de saída que a gente precisa focar, ó. Se a gente está falando de Air France, focar aqui em Fortaleza e Guarulhos de preferência. Você pega voozinhos direto da Air France. Até coloquei um exemplo aqui embaixo pra gente, olha só. Fortaleza, Paris, 76 mil milhas no Viagem Fácil. Que Viagem Fácil é aquele compra fiado, né? Compra agora, garante essa emissão maravilhosa e paga só, sei lá quando você vai viajar, né? Sempre com 60 dias antes da data de embarque, você tem que, entre aspas, quitar a sua dívida. Então, essas as rotas que você vai focar na Smiles para ir para a Europa mais barato com a Air France. Se a gente está falando de Air Europa, então, Recife, Salvador e Guarulhos. Então são várias portas de saída do Brasil, né, para ir para a Europa que você vai localizar com uma maior disponibilidade as tarifas award, tanto da Air France quanto da Air Europa. E, gente, uma coisa que, ó, fazer para vocês também, aqui na descrição do vídeo, depois que acabar toda a descrição, lá embaixo haverá vários vídeos. Alguns deles vão até estar passando aqui por cima de vez em quando, que eu vou trazer outras dicas, outros insights de cada um dos programas que eu vou falar aqui agora. Então, para ser bem completo para vocês, nosso canal aqui, você tem que maratonar eles, tem que compartilhar com todo mundo. Então, gente, dica 1, então, né? Maneira 1 de entrarmos na Europa mais barato hoje, Smiles voando Air France e Air Europa. Vamos para o programa 2, então, turma. Olha só, programa 2 é o programa da Latam Pass, né? Programa que está fértil, né? E está fértil aonde? Em todas as rotas operadas pela própria Latam para ir para a Europa. A gente só tem que saber procurar. Então, novamente, né? Deve estar passando aqui por cima, mas lá embaixo na descrição vai ter um vídeo mostrando qual a estratégia que você tem que executar para achar os voos mais baratos da Latam. Porque a Latam, voando Latam, ela trabalha com uma precificação dinâmica. Então, como é que a gente faz? O que a gente tem que usar? Quais as estratégias para que apareça esses voos aqui, ó, mais baratinho pra gente lá na Latam Pass? Então, assim, quer ir para a Europa mais barato, teu foco tá na Latam, tuas estratégias de acúmulo de pontos estão na Latam, você tem que focar nas rotas que ela opera direto para lá. Ou seja, as portas que você tem que focar na Europa, se for utilizar o programa da Latam, são Madrid, Barcelona, Lisboa, França, Frankfurt, Milão, Roma. Então são essas portas de entrada que você tem que executar, né, no teu plano, se for esse o teu objetivo, se tiver pontos lá na Latam, que aí sim você vai encontrar voos mais baratos, tais quais esse aqui, um outro exemplo que eu trago aqui pra gente. Olha só, Guarulhos, Londres, 58 mil milhas da Latam e R$ 54 de taxa de embarque. Aí a gente tem que cuidar com a volta, nesse caso aqui. A volta está dando uma taxa de embarque muito alta porque ela está utilizando, neste exemplo, eu trouxe de propósito ele, um voo, né, a volta operado pela Brit, tá vendo aqui, ó, operado pela Brit. Então, gente, uma dica de ouro aqui pra gente, só pra gente continuar o nosso papo aqui. Sempre execute, anota, pega um post-it e anota o que eu vou te falar agora. Sempre execute, tá, estratégias separando a ida da volta. Porque algumas estratégias são excelentes para ida e outras são excelentes para volta. Porque existem companhias aéreas que elas cobram taxa de combustível para voltar, por exemplo, é o caso da Brit. Tem uma taxa de combustível muito alta para você vir da Europa para o Brasil. Então sempre faça estratégias de ida e de volta separada da Europa. Inclusive é excelente porque você pode até conectar, entrar por um país, sair por outro e ampliar a sua viagem. Então, estamos aí conversados. Vamos voltar? Vamos para a maneira 3, então? Então, essa aqui é a forma 2 da gente, né, ir para a Europa aí de forma mais barata, que é com a Latam, as rotas operadas, então, né? As rotas operadas 100% pela Latam. Combinado, turma? Olha só. Vamos para o terceiro, então? Terceiro, programa TAP. Né? E aqui o programa da TAP, eu trago
como detalhe, como, né, exemplo pra gente, o seguinte: voos operados pelas parceiras da TAP, né? A TAP, por ser uma companhia aérea vinculada a uma aliança chamada Star Alliance, ela também oferta através de uma precificação fixa, na famosa tabela fixa da TAP, né? E ó, já vai estar aqui sim o card, mas novamente, né? Cada cardzinho explicando cada um desses programas vai estar aqui embaixo na descrição. Depois da descrição do vídeo vai ter vários videozinhos onde eu também ensino vocês como pescar os melhores voos nos parceiros da TAP, tá? Então aqui eu trago mais uma, né, a terceira possibilidade, terceira maneira, o terceiro programa que a gente deve considerar para irmos para a Europa mais barato é com a TAP focando na sua tabela fixa para voar com os parceiros. Então eu trago como exemplo aqui, olha só, um voozinho da Suíça, uma cabine executiva para você ir de Guarulhos até Zurique, voozinho direto, no conforto para viajar aqui mais, melhor e mais barato, por 120 mil milhas TAP. Não é bom? Eu tô caçando essa, inclusive. Eu tô caçando essa de forma desesperada, né? Utilizando várias estratégias, daqui a pouco aparece, porque a gente não pode desistir, né? Uma coisa que eu sempre digo, gente, a passagem vai aparecer, a gente só tem que ficar procurando no lugar certo com frequência, que uma hora ela vem. Então o terceiro programa seria a tabela fixa da TAP para voar com os parceiros da TAP, parceiro, e como sugestão de parceiros para você focar então na Europa, para utilizar essa estratégia, né, da tabela fixa da TAP, daria como parcerias a Swiss, que é o exemplo aqui nosso, a Lufthansa e a Austrian. Então, isso a gente está falando de Europa, tá? Que é o foco do nosso vídeo. Então, mais uma maneira, mais uma possibilidade de a gente ir para a Europa mais barato, tá? Com um programa gringo, né? Trouxe 2 programas nacionais aqui. E aí você vai me falar assim, né? Você deve ter sentido falta de eu falar da Azul, né? Calma que da Azul eu vou falar no final do vídeo, tá bom? Calma, fica tranquilo. Então assim, gente, tabela fixa para voar com os parceiros, Star Alliance, né? Novamente, Suíça, Lufthansa e Austrian seriam as 3 recomendações para você monitorar nessa estratégia, nesse programa, para ir para a Europa de forma mais barata. Beleza? Vamos para a quarta possibilidade? Quarta possibilidade, mais um programa gringo, né? Um dos principais que todo mundo fala, né? Que tá fértil demais, que é o programa da Iberia Plus, né? O programa de fidelidade da Iberia, onde hoje é uma onda maravilhosa que a gente consegue surfar, de irmos para a Europa, se, né, os voos na baixa temporada, que eles trabalham com baixa e alta temporada, né? Você consegue por 21 mil avios ir na econômica, voozinho direto, Guarulhos, Madrid, Galeão, Madrid, ou 42 mil avios na executiva, tal qual esse exemplo que eu trouxe aqui pra gente, o voozinho direto, 42 mil avios, você sai de Guarulhos ou Galeão e toca direto para Madrid de executiva da Iberia, muito boa por sinal. Como é que a gente acumula pontos aqui, né, turma? Novamente, vai ter o vídeo lá embaixo ensinando vocês a acumular pontos, mas a principal estratégia, claro, né, transformar os gastos do dia a dia em oportunidades para acumular pontos nos programas primários de forma gratuita, né, de forma orgânica, e depois enviar para a Iberia é a melhor alternativa sempre, mas às vezes não vai ser suficiente. Se a gente vai viajar em família, por exemplo, geralmente não é suficiente, então a gente tem que comprar. Então a melhor estratégia é focar todas as nossas ações dentro do programa primário que se chama Esfera, compra de pontos, compra bonificada, né? E tudo mais que der para você acumular pontos dentro da Esfera e enviar com um desságio 2:1, que é o menor desságio que a gente consegue, porque a Livelo tem um desságio 3,5, né? Para 1 para esse programa. Então fica mais pesado. Então foca lá. Vou até colocar outro cardzinho aqui, né? Para as diferenças da gente, o que, quando e como focar na Livelo e na Esfera. Tá bom, turma? Vocês viram, né? Que aqui é tudo completinho para vocês, ó. Mastigadinho. Então, quarta maneira, quarta possibilidade de irmos mais barato para a Europa é surfar as ondas que estão muito fortes hoje dentro do programa da Iberia, né? E não só aqui, não só Madrid, né? Mas tem outras várias rotas que a Iberia faz, sempre pousando primeiro em Madrid, que é o hub dela, mas que te leva mais barato. Por exemplo, Marrakech, a própria França, Londres, Atenas e a Itália,
Você consegue acessar a Itália muito mais barato por esse programa também. Vai parar em Madrid, depois pega Madrid, Milão, Madrid, Roma, por exemplo. Novamente, a importância de estudarmos rotas e parcerias, né, meus amigos? Então, esse é o programa 4. Essa é a quarta maneira, quarta possibilidade de irmos para a Europa de forma muito mais barata. Mais um programa que eu trago aqui para vocês. Quinta possibilidade, mais um programa gringo. Vocês estão vendo? Trouxe 2 programas nacionais e, por enquanto, esse aqui é o terceiro programa gringo que a gente traz. Eu amo o programa gringo porque, novamente, a passagem barata para você existe, turma. Elas existem. Elas estão aqui. Mas às vezes você só fica procurando no lugar errado. Então, olha só. Programa Connect Miles, né? O programa de fidelidade da Copa. Muita gente tem preconceito. Ah, o programa da Copa. Mas lembrem, gente, lembrem. Os programas de fidelidade das companhias aéreas não fazem emissões só dos seus próprios voos, né? Eles ofertam voos dos seus parceiros também, entender de rotas, parcerias, programas emissores, né? Não vou cansar de falar isso para vocês. E o mais importante, né, gente? Surfar as ondas que existem dentro da Livelo. Quando vem as promoções, né? Esses tempos atrás a gente teve, né, uma promoção para você ganhar, não sei, eu acho que era 60 e poucos por cento de bônus e 20% de points back, ou seja, você mandava teus pontos da Livelo para o Connect Miles, ganhava lá 60, eu acho que era 60 ou 65% de bônus, e do que você mandava, 20% voltava para tua conta como um cashback, um points back. Então são essas ondas que a gente tem que surfar. Mas para a gente surfar essas ondas, a gente tem que saber que esse programa pode nos levar para a Europa mais barato, quais são as rotas, em quais companhias aéreas, e você tem que focar lá. Aí é gol de placa. Então, surfe as ondas. Olha só esse exemplo aqui. Guarulhos, Istambul, 47 mil milhas no Connect Miles. Ah, mas ele tem um desságio aqui, ó, desságio 3:1. Mas se a gente surfa as ondas dentro da Livelo, esse desságio 3:1, ele cai para, às vezes, para 1,5. Às vezes para 1,8. Vocês estão entendendo? Ondas, oportunidades, toque. Quando elas aparecem pra gente, a gente tem que surfar elas. A gente tem que aproveitar essas oportunidades de forma muito agressiva, assim. Poxa, se elas estão ali, cara, porque não adianta, depois que elas passarem, mande pontos da Livelo pro Connect Miles com 80% de bonificação, mais 20% de points back. Maravilhoso! Eu surfei. As últimas 2 que tivemos com o Connect Miles com a Livelo eu surfei. Gerei muita milha barata lá dentro desse programa gringo. Mas não adianta depois que tudo passa, aí você vai pensar assim, é verdade, o Felipe estava certo. Eu devia ter aproveitado aquela promoção. Não adianta. O barquinho passou na onda e foi. Pode ser que volte outro. Mas pode ser que o programa mude. Esse mundo é volátil. Então antes da gente só ficar reclamando que está tudo muito caro, que eu não acho passagem barata, vamos botar o chapeuzinho aqui da culpa e saber se a gente realmente está procurando e está entendendo, está adquirindo conhecimento para começar a olhar na gringa com, né, mais voracidade. Pense sempre nisso. A gente se encaminhando para a nossa finaleira, né? Então, 2 coisas. Antes de eu trazer, então, o bônus que eu prometi para vocês, deixa eu falar um pouquinho da Azul. Por que a Azul não apareceu nessas 5 maneiras? 5 possibilidades de a gente ir para a Europa mais barato. Porque a Azul mudou de forma drástica o seu programa, o seu sistema de precificação, e de vez em quando está aparecendo, sim, algumas passagens baratas para a gente, né, voar azul mesmo, né? Nas rotas lá para Paris e para Lisboa, só que é muito escasso. Tá muito raro. De vez em quando eles lançam assim, por 80, 70 e poucos faz tempo que não aparece, mas para a Europa 90 a 100 mil milhas, né? Mas tá raro, tá difícil. Então, dessa análise aqui, eu prefiro trazer programas gringos ao invés de trazer Azul, que a gente ganha em possibilidades, tá? Do que fique refém da Azul e nunca aparece. Porque o padrão da Azul hoje está lá 150 mil milhas um voo para a Europa, né? Antes ainda a gente tinha desculpa lá do Companion Pass, para quem tem o Azul Visa Infinity, pegava por 150, mas dividia por 2 e ficava 70 e pouco por pessoa. Porra, legal, maravilhoso. Mas agora que mudou, que a passagem tem que ser por dinheiro para você fazer a sua cortesia, fica mais difícil.
né? Eu não vou entrar no mérito aqui de Azul Companion Pass, mas só para ilustrar para a gente, hoje... E outro detalhe, no Azul pelo Mundo eu também não estou vendo com muitos olhos positivos as rotas dos parceiros da Azul para a Europa. É muito mais barato se você voar com a Turkish, que é uma parceira da Azul, direto no Connect Miles, por conta de taxa de combustível, necessidade de esperar transferências de 90 e poucos % da Azul para fazer valer a pena, porque está muito mais barato lá no Connect Miles. A TAP faz... Né? A TAP libera uma vez por ano só coisas boas para ir para a Europa, pelo Azul pelo Mundo, antiga Interline. Então, por esses motivos, eu não trouxe no destaque eles aqui. Mas existem algumas possibilidades, mas não quis trazer no destaque porque eu não queria estar trabalhando com exceções e sim com, né, coisas mais recorrentes. Por isso, então, que eu não trouxe a Azul com destaque. Combinado? Tudo certo? Respondida as dúvidas mentais que com certeza passaram pela cabeça de vocês. E agora vamos trazer o bônus. Gente, o bônus para a gente finalizar esse vídeo é mais um programa gringo. Só que para a gente aqui, ó, novamente, ó, surfar as ondas desse programa gringo, a gente precisa fazer o quê? Ter pelo menos o cadastro nesse programa. Então, novamente, ó, bato, chamo a atenção de vocês. Façam os cadastros. Pelo menos tenham um cadastro nos programas gringos. Novamente, eu tenho 18 cadastros, 18 contas em programas de emissão. 18 programas. Quantos você tem? Faça uma análise. E já me coloca novamente aqui nos comentários, né? Pra gente trocar uma ideia depois. Que vai até servir como insumo para um outro vídeo. Você tem conta, cadastro, não estou falando de assinatura de clube, nada do tipo, tá? É continha, cadastrinho, de graça, não tem custo nenhum. Em quantos programas de emissão? Eu digo o meu aqui, eu tenho em 18. Coloca aqui nos comentários pra gente acompanhar e eu ajudar vocês mais de perto. Então, olha só, gente, a minha dica bônus para vocês, pensando em Europa, é o programa Suma. O programa da Air Europa, tá? Recentemente a gente teve uma promoção maravilhosa nesse programa aqui. Eu até trouxe como exemplo, olha só, voozinhos para a Europa, saindo de algumas cidades do Brasil. Esse exemplo aqui é saindo de Salvador para Madrid por 25 mil milhas. Por quê? Porque é uma precificação fixa, eles têm uma tabela fixa. É uma tabela fixa por distância voada, então se a gente está falando de Brasil para Europa, são 25 mil. Europa... Espanha e Portugal, tá? Outros destinos vai para 28 e poucos, mas fica bem próximo, né? Vale a pena. Mas se for focar em Portugal e Espanha, mas principalmente Espanha, onde tem a maior disponibilidade, por ser a casa da Air Europa, você vai pagar 25 mil milhas o trecho, ou 50 mil de executiva. Nessa última promoção que a gente teve, até, né, tem o vídeo aqui embaixo, deve estar passando aqui em cima também, que fala da Suma, né, da Air Europa. Valores próximos aí a R$ 5.400, você ia e voltava, já considerando as taxas, você ia e voltava de executiva da Europa. Menos de R$ 2.000, você ia e voltava de econômica. Ia e voltava, ida e frida, ida e volta. Mas como é que você poderia, né? Como você pôde surfar essa onda se você surfou lá? Acho que há uns 2 meses atrás, teve 1 mês e meio atrás essa promoção, a última, né? E de vez em quando acontece. Você tem que ter pelo menos o cadastro na Suma, que é o programa da Air Europa, com pelo menos 60 dias. Então se você não fizer o cadastro da Suma agora e daqui 40 dias vier uma nova promoção para você ir de executiva e voltar da Europa por torno aí de mais ou menos uns 5 mil e poucos reais, você vai perder de novo. Porque pelo único fator que é não ter a conta no programa que é de graça. Você está entendendo? Oportunidade, ó. Toque, toque, toque. Ela bate na porta. Só que às vezes ela costuma não voltar. Porque ela bate, ela insiste, ela oferta, ela traz opções baratas e você não surfa. Mas você reclama que está tudo muito caro. Mas pensar com inteligência, pensar com estratégia, olhar para a gringa, você não faz. Então vamos olhar para a gringa novamente. Então aqui, ó, dica bônus para a gente. Programa Suma da Air Europa, 25 mil milhas o trecho, 50 mil ida e volta, ou 50 mil de executiva o trecho, 100 mil ida e volta. Você vai para a Europa mais barato.
Mas não adianta ficar aqui, né, ó, olhando os outros irem, aproveitando, surfando, compartilhando o que conseguiu e você só aqui, ó. Pensa com estratégia, gente. Para só de reclamar que esse mundo é ruim, que esse mundo acabou, que viajar por milhas é caro. Para, que isso atrai coisa negativa para você. A passagem barata para você existe, turma. Ela existe. Mas você tem que saber pescar ela no lugar certo. Então, pra gente finalizar, essa era a ideia. 5 maneiras de irmos para a Europa mais barato. Uma dica bônus aqui no final. Se fez sentido, cara, curte, compartilha, dá like, se inscreve, manda pro teu amigo que só sabe reclamar e deixa nos comentários se tem alguma dúvida. Fê, Rubão, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Manda, que a gente ajuda sempre. O importante é a gente aqui, ó, viajar mais, melhor e mais barato. Então, tamo junto. Espero que tenha agregado mais esse vídeo pra você. Maratone e até a próxima. Valeu!